dia, obrigado. Estão me ouvindo bem? Prazer estar aqui de novo. Acho que é só eu, Janote e Maria Hermínia que conhecemos a SEBRAP antigo aqui. Naquele tempo as nossas discussões eram um pouquinho mais intensas, digamos assim. Mas esse também é um tema muito intenso. Eu lamento muito que o Beluso, aparentemente nada de mais grave. O Celso está aqui. Não tinha visto que o Celso também estava. Lamento muito que o Beluso estivesse aqui, porque, na verdade, esse paper tem uma motivação de um debate que eu tive com ele alguns anos atrás, lá na Folha sobre desindustrialização. Na Folha não, perdão. Na filial da Folha no Valor. Sobre desindustrialização. Eu me lembro que o Beluso falava, no meio lá da discussão, falava assim, sobre o México tem que falar baixinho. Eu fiquei impressionado, por que será que sobre o México tem que falar baixinho, né? E, posteriormente, um pouco em função daquela discussão sobre a desindustrialização no Brasil, eu fiz um outro texto chamado Integrar para Crescer, né? E o Integrar para Crescer tinha um argumento, de que no pós-guerra só 12 países haviam conseguido sair da armadilha da renda média e se tornaram países desenvolvidos a partir de 45. E esses países eram, em primeiro lugar, os países asiáticos, né, os 4 tigres asiáticos, mais Israel, que conseguiram se tornar desenvolvidos a partir de exportações industriais. Depois a periferia da Europa, né, Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, que conseguiram se desenvolver através da exportação de serviços, inclusive de remessa de imigrantes, né? E, finalmente, Nova Zelândia, Austrália, que conseguiram se desenvolver a partir de exportação de commodities, né? Os produtos variavam, não é? Mas a característica era a mesma. Todos esses países cresceram se integrando na economia mundial, né? Então, eu fazia um ponto lá nesse texto de que a integração à economia mundial exercia um efeito catalisador sobre o resto da economia, que impulsionava e fazia os outros condicionantes do crescimento se alinharem para permitir que o país virasse desenvolvido, né? Você criava uma pressão hirschmaniana através de um desenvolvimento desequilibrado, voltado para fora, para que as instituições, inclusive, se adequassem a esse novo padrão, né? Havia um problema aí, porque todos esses países, né, com possível exceção da Coreia do Sul, que era um país de tamanho médio, eram países pequenos, né? O fato era que nenhum país grande, né, se tornou desenvolvido no pós-guerra, né? E, em particular, havia aqui o nosso vizinho ao norte, né, que era o México, que havia se integrado, né, a partir de 94 com o NAFTA, e não tinha conseguido virar rico, né? E, na verdade, se vocês olharem a experiência do México e do Brasil, tem muitas
coisas parecidas, né? Em ambos os países o crescimento ficou muito lento, mais de uma década após a reestruturação da dívida dos anos 80, né? E mesmo depois que o Brasil derrotou a hiperinflação, introduziu a responsabilidade fiscal, implementou políticas de redistribuição de renda, por seu lado o México abriu a economia, adotou câmbio flutuante, reprivatizou o sistema bancário, reindustrializou as suas exportações, também não adiantou, né? O problema, do meu ponto de vista, da onde eu estava vindo, quando escrevi esse trabalho com Regis Bonelli, né? É em particular para entender por que a abertura ao comércio no México não catalisou o crescimento, aparentemente contrariando a tese do integrar para fora, né, para crescer para dentro, né? E esse gráfico é muito impressionante, né, porque é a relação entre o PIB per capita, o de cima é México, em termos dos Estados Unidos, e o de baixo é o Brasil, em termos dos Estados Unidos, tudo em paridade de poder constante. E mostra essa peculiaridade, né? Ambos os países estavam catching up com os Estados Unidos até 1980, aí acontece a crise da dívida, e desde então acabou-se a história, né? A crise da dívida, os dois deixam de catch up e depois se estabilizam em relação aos Estados Unidos, e estabiliza num nível muito baixo, né? O México com 32% da renda per capita dos Estados Unidos e o Brasil com 27% em 2014, né, da renda per capita dos Estados Unidos, né? A pergunta é a seguinte, mas com tanto espaço, né, para chegar no limite superior, né, para chegar no nível de renda per capita dos Estados Unidos, a tecnologia devia estar disponível, né? E por que a gente consegue estar parado há tanto tempo, a 1/3, né, da onde poderia, em tese, estar, né? Então, esse texto, né, ele é uma investigação empírica, né? Eu lamento, da última vez que eu apresentei esse paper, Fernão Bracha, que é um grande amigo, Celso, não sei se estava, Celso dessa vez não estava lá não, Fernão Bracha depois chegou em casa, alguém perguntou para ele como é que foi, ele falou assim, muitos números, muitas equações, muitas tabelas. Aqui vai ter muito disso tudo, mas eu vou tentar amenizar um pouco a discussão para variar, para não chatear muito vocês, né? Mas aqui a taxa de crescimento são médias decenais de crescimento do México e do Brasil desde 1950. México é sempre a linha cheia e Brasil é a linha pontilhada, né? E como vocês podem ver, né, o padrão é extraordinariamente parecido, né? Com duas corcovas brasileiras, né, os nossos dois, o Milagrão e o Milagrinho, né? O Milagrão lá nos anos 70, né? E o Milagrinho aqui nos anos 2000, né? Mas eu pedi para o Regis, antes de ontem, assim, chega até 2016, só porque eu quero caracterizar que realmente acabou, né? E em 2016 nós vamos cruzar de volta o México, né? Cruzar o México para baixo, né? Já vão estar com uma taxa média de crescimento na década menor do que a do México, né? Que não se beneficiou do boom das commodities, porque industrializou as exportações justamente nesse período que as commodities deram o boom, né? Mas o padrão é extraordinariamente igual, né? E então, nessa análise comparativa, para descobrir tentar descobrir o que deu errado, ela enfatiza similaridades macroeconômicas,
mas mostra também algumas diferenças estruturais, né? O texto está decomposto em 5 seções, né? Primeiro tem uma periodização macroeconômica comparada dos 2 países, depois uma análise da correlação dos colapsos de crescimento com a acumulação de capital, depois faz uma decomposição do crescimento da produtividade do trabalho agregada, né? Em seguida, uma digressão aqui sobre a relação entre o crescimento da produtividade total dos fatores, né, e as variações dos termos de troca. E aí entramos na parte mais, digamos assim, estrutural, olhando o crescimento da produtividade do trabalho no contexto da heterogeneidade estrutural em cada um dos países, por regiões, por bens comercializáveis, não comercializáveis, por tamanho de empresa e pela formalidade do trabalho, né? A periodização do crescimento, né, ela é muito... É possível fazer ela de uma forma muito parecida para os 2 países, como vocês imaginam pelo gráfico anterior, né? Tem primeiro, que nós chamamos da Idade de Ouro, depois da Segunda Guerra, que vai de 50 a 80. Aí tem o período de quase estagnação pós-1980, que vem de 81, 82, no caso do México, até hoje, no Brasil e no México. Esse período de quase estagnação, né, a gente pode decompor primeiro na década perdida, onde realmente as coisas foram muito ruins. Depois veio com o período das reformas neoliberais, com um crescimento inferior ao que as reformas prometiam. Aí vem o período do síndrome da China, que beneficiou muito o Brasil e prejudicou o México. E então o dia seguinte da grande recessão, onde o Brasil está onde está e o México deu uma recuperada, né? Espero que não tenha havido um pane aqui, parece que houve. Não. Não, deixa eu ver o que houve aqui. Tudo bem. Eu vou agora relacionar aqui, né, os colapsos do crescimento com a acumulação de capital. Para isso eu preciso dessa equação, né? Essa equação é igual, todos vocês ouviram, na identidade entre investimento e poupança nas contas nacionais. É isso que essa equação é, né? Do lado esquerdo, a linha é a taxa de crescimento do estoque de capital, é o investimento, e do lado de cá, do lado direito, está a poupança decomposta em 4 termos, né? Um é a própria taxa de poupança, o outro é o preço relativo do investimento, quanto é que custa comprar os bens de capital com a poupança. O outro é a relação produto-capital, né? Porque a poupança aqui está em termos do PIB, o crescimento do estoque de capital está medido em termos do estoque de capital, portanto eu preciso converter um no outro. E delta é a taxa de depreciação, né? Então isso aqui é uma identidade, né? Mas tem a vantagem, eu vou explicar já de uma vez por que isso aqui é interessante, né? É porque muito se diz que a razão do colapso foi porque colapsou a poupança externa e depois a poupança interna nesses países, né? Faltou investimento porque faltou poupança, né? O que vou mostrar aqui primeiro para o Brasil e depois para o México é que isso não é verdade, né? Olha a primeira linha e a última linha, né? Na primeira linha, a taxa de crescimento do estoque de capital do Brasil ao ano era 8,8% ao ano, né? Na última linha, que é no período desde 1980, a taxa de crescimento do estoque de capital desaba para 2,9% ao ano, né? Agora, olha o que acontece com a taxa de poupança, né? Era 19,4% ao ano,
e ela passa para 19,5% ao ano. Ou seja, não foi uma queda na taxa de poupança que explica, não é? Explica entre aspas, por favor, não é? O colapso na acumulação de capital. Aqui no Brasil houve duas coisas, né? Primeiro, a relação produto-capital, não é? Ela caiu muito, de 0,5 para 0,36, não é? Ou seja, a economia se tornou mais pesada, se vocês quiserem, não é? Precisando de mais capital por unidade de produto, não é? Portanto, não adiantava ter poupança, precisava ter mais poupança para gerar capital, para gerar o mesmo produto, não é? E a outra coisa que ocorreu no Brasil também é que o preço do investimento, não é? Acredito eu, em parte por causa do fechamento da economia, né, ele também aumenta extraordinariamente. Né? Era 0,78 e passa para 1. Né? É um aumento muito significativo do custo do investimento. Você gera poupança, mas a poupança não gera capital, porque o capital agora custa mais caro, então você precisava ter mais poupança, né, para poder gerar a mesma quantidade de capital, porque o capital agora está custando mais caro. E no México a história é mais ou menos parecida. Né? A taxa de acumulação, na primeira linha, de novo, a taxa de crescimento do estoque de capital era 8% entre 50 e 81, ela desaba para 3,4%. E, de novo, não é a poupança. A poupança era 16,4% do PIB e ela aumenta para 18,5% do PIB. O que ocorre no México, né, é um extraordinário decréscimo da relação produto-capital. Né? O produto capital, a relação produto-capital era 0,65 lá atrás e ela desabra para 0,43 aqui no período pós-80, ou seja, a economia ficou subitamente muito improdutiva desse ponto de vista. O capital não consegue gerar mais o mesmo tipo de produto que gerava lá atrás. Né? Os mexicanos discutem intensivamente essa questão, né? Porque o que explica essa perda enorme da produtividade do capital no México, sem chegar a alguma conclusão. Alguns acreditam que é o problema da informalidade do trabalho, que teria crescido nesse período. Mas, enfim, essa no México é uma questão, de qualquer maneira, questão não resolvida. De qualquer jeito, o que caracteriza aqui, não é que mudou a natureza do processo de crescimento. Não é? Os países ficaram mais urbanos, não é? A indústria e os serviços exigem muito mais capital por unidade de produto, né? Ficou muito mais difícil crescer do que antes, quando você punha um pouquinho de capital na economia e a economia crescia de noite quando o governo estava dormindo. Né? Hoje em dia não acontece mais isso, né? A economia está muito complexa, ficou muito mais capital intensiva, né? E os outros fatores que precisavam ajudar, o preço do capital e a poupança, não ajudaram. Então é uma coisa assim, né, mecânica, que está sendo feita aqui, mas de qualquer jeito é interessante. Além do crescimento do capital, né, o outro determinante do crescimento do PIB por trabalhador é o progresso técnico, né, que os economistas chamam da produtividade total dos fatores. Existe uma formulazinha, que é essa que está ali em cima, do lado direito, né? Y' é a taxa de crescimento do PIB por trabalhador, né? Alfa é a participação do capital no produto, K' é a taxa de crescimento do estoque de capital e TFP é a diferença entre Y' e alfa K', que os economistas chamam de produtividade total dos fatores, Total Factor Productivity, aqui nessa linha. Aqui, a história é parecida. Não é? No Brasil, entre 50 e 80, a taxa de crescimento do produto per capita por trabalhador era 4,2%. De 81 até
2014, essa taxa de crescimento do produto por trabalhador cai para 0,4% ao ano. Praticamente isso que a gente chama de quase estagnação. Não é? As causas disso nessa equação são repartidas. Né? Parte é devido a que a contribuição do capital caiu de 2,5 para 0,4, uma queda significativa, em consonância com a queda da taxa de crescimento do estoque de capital que a gente viu antes, mas além disso também a produtividade total dos fatores, né, ela era de 1,7% ao ano, ou seja, a cada ano a gente estava incorporando tecnologia a uma taxa de 1,7% ao ano, supostamente fazendo o catching up, né, porque a tecnologia estava lá disponível. E nesse período de 81 a 14, a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores desapareceu. Né? Virou 0%, ou seja, a economia parou de crescer em termos de produtividade. O que é o El Niño eu pus aqui só para a taxa de crescimento da força de trabalho. Só para mostrar que ela não mudou muito. Né? No México, a situação é inclusive mais dramática, né? A taxa de crescimento do produto por trabalhador cai de 3,4 para menos 0,2, isso é realmente incrível, né? Quer dizer, no período de 82 a 2014, o produto por trabalhador no México caiu. Né? A contribuição do capital cai de 2,1 para 0,5, mas o que é mais impressionante no México é que a produtividade total dos fatores, que crescia a 1,3%, ela passou a decrescer a 0,7%. Isso é realmente uma coisa espantosa, né? Como é que você ainda está a 1/3 da fronteira da tecnologia, né? E a sua produtividade, em vez de você estar aumentando a produtividade para chegar perto da fronteira, você está, durante 32 anos, afundando, né, em termos de tecnologia. Né? Essa é a história que ocorre. Né? Aqui tem uma coisa que só vai interessar a economista, vocês vão me perdoar, porque é uma controvérsia que eu tenho com Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa. Né? Eles não sabem ainda não, mas... essa coisa, é esse mistério aqui, né, de por que a gente teve, no período da bonança, dessa bonança, nós tivemos essa corcova aqui, né, que está associada... como vocês podem ver nessa periodização do crescimento aqui, em 2004 a 2010, a produtividade total dos fatores do Brasil cresce a 2%. Né? É uma taxa incrível, inclusive maior do que a gente experimentou lá em 80. Né? O que de repente a produtividade cresceu tanto no Brasil no período da bonança externa? Né? O Marcos Lisboa e o Samuel Pessoa tem um paper que eles escreveram, falaram, não, isso é o efeito defasado durante o período Lula das reformas feitas no período FH. Eu falo assim, eu olhei a literatura e falo assim, eu acho que tem outra coisa, né? Tem a bonança. Né? A bonança, ela tem dois efeitos. Né? Primeiro, ela te permite você consumir muito mais que você produz, em termos reais. Né? Por quê? Porque o preço das coisas que você produz e exporta está aumentando muito mais do preço das coisas que você importa e consome. Né? Portanto, em termos reais, o seu consumo pode crescer mais do que você produz, porque você está se beneficiando com a melhoria das relações de troca. Além disso, junto com a melhoria das relações de troca, né, entra muito capital. Ninguém quer aproveitar aqui das oportunidades que o boom das commodities está criando dentro do país. Né? E na hora que entra capital, você pode consumir esse capital também. Né? Não é muito boa ideia, mas enquanto você consome,
você pode ter uma demanda, você pode ter um benefício de demanda maior do que você produz. Esse é um ponto. Né? A bonança permite que você consuma mais do que você produz. O segundo ponto, que é mais complexo, né, é que a bonança também te permite você produzir mais com a mesma quantidade de fatores. Né? Por que isso? Não é muito claro, né? Mas um dos fatores é que quando você tem a bonança, você pode importar bens de capital de última geração, você pode importar insumos modernos, né? E isso te cria um impulso da produtividade, para a produtividade que vai além do que a produtividade do seu estoque de capital e da sua mão de obra te permitiu alcançar. Né? Além do que, o fato de que a bonança está te elevando a sua demanda, aumenta a sua produção, e aumentar a produção você tem ganhos de escala. Né? E, na verdade, isso aqui é a relação entre a produtividade total dos fatores no Brasil, em nível, em azul, e as relações de troca do Brasil. A correlação é 0,7 e tanto. Né? No México é mais extraordinário ainda. Né? Quer dizer, o México tem um problema aqui, porque o México transitou de petróleo para manufatura, né? Mas o México entrou na década de 80, coitado, justamente na hora que teve o preço do petróleo desabou, né? E aí o preço, as relações de troca caíram, junto com as relações de troca vieram também veio a perda da produtividade total dos fatores, e lá ficou, né? Economista não gosta só de gráfico, né? Faz equações, né? Elas estão aqui, eu vou passar direto, tá? Para dizer que não se preocupe. Se vocês olharem a variação da produtividade total dos fatores, né? Ver que tem realmente uma relação muito estreita com as relações de troca e com o grau de utilização. Quando a economia utiliza mais os fatores, a produtividade também cresce. Está tudo direitinho aqui, enfim. Isso aqui continuo insistindo para mostrar que a regressão feita acompanha o desenvolvimento da produtividade total dos fatores no México. Devia acompanhar do Brasil, sumiu. Mas tinha uma do Brasil aqui também. Enfim. A conclusão dessa primeira parte, né, é que a gente tem uma história muito parecida. Né? Mas até agora a gente não explicou nada. Né? A gente apenas constatou aqui que crescia forte antes, até 80, teve um colapso. Né? Teve um colapso, e a coisa que deixa eu voltar aqui ao colapso, porque é um ponto que eu acho muito interessante, que é no caso do México, mas sumiu. Enfim, teve um colapso e depois do colapso as economias não se recuperaram. O normal teria sido, né? Quer dizer, teve o colapso, né? Enfim, as economias se reestruturaram, o México abriu para o NAFTA, a gente fez o Plano Real, né? Mas não voltou, né? Nunca mais voltou, né? Quer dizer, não voltou porque não voltou por quê, sabe? Quer dizer, por que a gente continua ali a 1/3 de onde devia estar? Né? Por que a gente não consegue fazer o catch-up? Quer dizer, aqui eu mostrei apenas algumas características desse processo. Eu falei, então vamos entrar mais em detalhe, vamos olhar estruturalmente, né? Para ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa. Né? Então aqui nós estamos olhando agora o crescimento
e a heterogeneidade estrutural em 4 dimensões. E a gente encontra que o paralelismo da evolução das variáveis macro, ela não encontra correspondência quando se observa a evolução estrutural mais em detalhe dos 2 países. Por estados, de acordo com o seu nível de renda per capita, por setores que participam ou não do comércio exterior, de acordo com os tamanhos das empresas, grandes versus médias e pequenas, e pela evolução da informalidade do trabalho. E, citando Ana Karenina aqui, a análise da evolução da heterogeneidade estrutural deixa claro, ainda que a gente não tenha uma resposta do porquê, mas deixa claro que o México e o Brasil, cada qual se tornou infeliz à sua própria maneira. A dimensão regional é interessante. Se a gente fizer aqui isso aqui é a dispersão da renda per capita dos estados, no Brasil e no México. Em cima está o Brasil, embaixo está o México, que é o grau de dispersão médio da renda per capita. A gente vê que o Brasil é muito mais desigual que o México, mas ao longo desse período se tornou menos desigual. A disparidade de renda per capita dos estados, entre os estados, diminuiu muito no Brasil, ao contrário do que ocorreu no México, que começou com uma dispersão menor e ao longo desse período, a partir de 1990, viu essa dispersão aumentar. Quer dizer, no México o crescimento foi aumentando a desigualdade, no Brasil foi diminuindo no que se refere à renda per capita dos estados. A outra dimensão é entre produtos que entram no comércio e produtos que não entram no comércio. E aqui está a relação entre as produtividades dos setores que entram no comércio vis-à-vis a dos setores que não entram no comércio. Comércio internacional. O Brasil é o de cima, o México é o de cima, o Brasil é o de baixo. Então, no México aqui, vamos pegar do México. Essa relação de cima está medindo a produtividade dos setores tradable vis-à-vis a produtividade dos setores non-tradable no México. O México começa com a produtividade dos tradables um pouquinho maior do que as não-tradables. Mas uma característica do crescimento mexicano é um extraordinário aumento da produtividade relativa dos setores tradables, o que faz sentido com o fato de que o México estava abrindo a sua economia e exportando produtos industriais. Portanto, esses setores se beneficiaram do crescimento da produtividade, mas não foi acompanhado esse processo pela produtividade do grosso da economia, que é non-tradable. Já o Brasil, houve uma mesma tendência muito leve, dos setores tradables crescerem a produtividade em relação aos não-tradables, mas apenas para chegar, vocês notam que os tradables aqui, a produtividade média era inferior dos não-tradables, apenas está convergindo a produtividade dos tradables para os não-tradables. Aqui no Brasil não tem nenhum efeito do fato do setor estar no comércio internacional e isso melhorar a sua produtividade significativamente em relação ao resto dos setores que não entram no comércio internacional. Então, esse é outro ponto a notar. O terceiro ponto, que eu acho que é o mais fantástico dessa análise estrutural, infelizmente eu não pude conseguir dados totalmente comparáveis, mas esse é o que tem, é olhar o crescimento da produtividade do trabalho de acordo com o tamanho das empresas. Para o México, eu estou usando esse trabalho da McKinsey, onde eles pegaram firmas do setor de indústria, comércio e serviços.
Aparentemente aqui tem cerca de 40% do PIB que eles consideraram aí. E na primeira coluna tem o tamanho da empresa por número de empregados. Né? A segunda coluna é a participação no emprego, né, do total da amostra de cada um desses tamanhos de emprego. E a última coluna é o crescimento da produtividade. Né? O que a McKinsey constatou, essa questão muito significativa, né, é que no México as grandonas, né, com 501 ou mais funcionários, tiveram um crescimento chinês de produtividade, 5,9. Né? Mas foram só elas. Né? E aí, a partir da de baixo, quando vocês vão subindo, a produtividade vai caindo. Na hora que chega nas pequenininhas, né, que tem mais do que 50%, as duas juntas aí no baixo, né, da ocupação total, o crescimento da produtividade é negativo. Né? Ou seja, essa coisa, no México aconteceu o seguinte, as grandes entraram, se mudaram para o norte, né? Se integraram com os Estados Unidos e cresceram, né? Com a indústria integrada americana, e as que ficaram no sul continuaram informais, pequenas, e a produtividade, na verdade, decresceu, né? Porque as grandes não absorveram tanta mão de obra, sobrou mão de obra para as pequenas absorveram a mão de obra, mas não com queda do crescimento da produtividade. Né? Ou seja, no México houve essa questão de que, por razões que, como eu disse, ainda há muita controvérsia, né? Mas o impulso que veio de fora, né, ele não atingiu o interior. Né? Ao contrário, ele prejudicou o interior. Né? Houve uma desintegração interna, né, acompanhando a integração externa. Agora, olha o Brasil. Né? O Brasil, infelizmente, só tinha conseguido dados para manufaturas. Olha a coluna do meio, que é a única que eu tenho também para pequenas empresas. Né? Aqui nós temos somente para o setor de manufaturas. Né? Não está dito aqui, mas é só manufaturas, devia estar dito. Também a primeira coluna é o tamanho da empresa, né? E essa coluna 2007 2013 que eu estou pedindo para vocês olharem, né? É o crescimento da produtividade do trabalho no período 2007 a 2013. Né? É exatamente o contrário do México. Né? Aqui, quem cresceu a produtividade foram as pequenininhas. Né? E as grandes, na verdade, tiveram decréscimo de produtividade. Né? 500 ou mais, a taxa de variação da produtividade nesse período longo foi menos 2,8. Né? E as pequenininhas cresceram 3,8. Né? Essa é a coisa espantosa no Brasil. Né? As grandes não se integraram ao comércio internacional, ficaram fechadas, protegidas, explorando o mercado interno e cada vez menos improdutivas. Né? As pequenas, talvez por algumas reformas microeconômicas, né, que foram feitas no sistema de crédito, mercado de capitais, super simples, não sei o que foi, né? Mas elas viram um crescimento da produtividade. Também houve nesse período uma redução da informalidade, elas passaram de ser informais para ser formais, como a gente vai ver em seguida. Né? Esse resultado é tão espantoso, né, que eu procurei, falei assim, não, alguém já deve ter visto alguma coisa. A única coisa que eu achei foi um paper de dois rapazes aí que apresentaram na ANPEC em 2014, onde eles fizeram olhar empresa por empresa, distribuíram em setores, né, e viram a média do crescimento da produtividade setor por setor e fizeram uma coisa que chama a covariança do crescimento da produtividade com o tamanho das empresas em cada um dos setores. Né? O que eles esperavam
era que houvesse essa covariância fosse positiva. Quanto maior a empresa, maior o crescimento da produtividade. É o que você espera, que as grandes tenham crescimento de produtividade maior que as pequenas. E, na verdade, em todos os setores, exceto doisinhos aqui, eles encontraram uma covariância negativa, ou seja, é um efeito disseminado. Tamanho não é documento no Brasil. É informalidade. Aqui há informalidade por estados no México. A formalidade no México média é 59,6%. A informalidade média no Brasil é 47,6%. Aqui mostra que, de fato, existe um efeito mexicano, independente da renda per capita. Se você está no México, você é 10% mais informal. Ou seja, o México tem uma propensão maior à informalidade do que o Brasil. E o Brasil, que é essa linha contínua, ele está conseguindo baixar a produtividade, e o México, esquece daqui de baixo. Olha só aquela pontilhada lá de cima, o México está com a produtividade lá nos 60%, onde sempre teve, o Brasil conseguiu reduzir a informalidade. Eu vou concluir para a gente poder debater. O crescimento altamente polarizado no México, e uma insuficiência generalizada de crescimento da produtividade no Brasil. O México abriu a economia e teve sucesso em desenvolver um setor industrial de primeira classe no norte rico, mas não houve integração doméstica. Ou seja, o dinamismo das grandes empresas exportadoras não realimentou as empresas pequenas, produtoras de não comercializáveis e informais no sul pobre, daí resultando um lento crescimento da produtividade agregada. O Brasil reduziu a polarização em várias dimensões, embora continue mais desigual que o México. Mas, em contraste com o México, as empresas grandes na indústria não se integraram à economia internacional e não tiveram ganhos de produtividade, ao contrário. A falta de dinamismo das empresas líderes fez com que todo o país se arrastasse por um caminho de lenta produtividade, exceto quando premiado pela loteria das commodities. Que lições a gente tira do México para o Brasil? Uma positiva, que a abertura funciona para as empresas que delas participam, e outra negativa, que a abertura não necessariamente dissemina o crescimento da produtividade para o resto da economia. Obrigado. Bom, só deixa eu me apresentar brevemente, antes que crie alguma dúvida por que eu fui beneficiado de estar do lado dos dois. Meu nome é Álvaro Fagundes, eu sou editor adjunto de mercado da Folha de São Paulo. Enfim, estou aqui ajudando a mediar o debate. Vou passar a palavra para o Fernando. Então, antes de a gente abrir para o público o debate, eu vou fazer algumas considerações sobre o trabalho do professor Baixa. Para mim é um grande prazer debater esse trabalho, eu acho que ele é extremamente interessante, em particular por fazer essa análise comparativa que mostra o incrível paralelismo macroeconômico entre as duas economias ligado a profundas diferenças estruturais. O trabalho contribui para sugerir algo que vem sendo sugerido com cada vez mais frequência, que é a necessidade de a gente ir para um plano mais desagregado, estrutural, setorial, para fazer um diagnóstico mais correto do problema da produtividade no Brasil. Além disso, acho que esse tipo de análise permite que o professor Baixa faça, de alguma forma, uma crítica discreta a uma narrativa muito corrente sobre a estagnação da economia brasileira. Ele mencionou na apresentação a crítica ao texto do Marcos Lisboa e do Samuel Pessoa sobre a relação entre reformas institucionais e produtividade total de fatores, mostrando eventualmente a correlação alta da produtividade total de fatores com termos de troca. E a outra crítica paralela a uma narrativa que é muito comumente feita pelo próprio Samuel, que inclusive virá participar desse seminário aqui conosco, acho que em abril, discutindo poupança justamente, é a tese de que uma das razões essenciais da nossa estagnação é
insuficiência de poupança. Então, acho que esses dois pontos que saem desse trabalho muito cuidadoso dos dados são muito interessantes para mostrar uma leitura divergente. Eu vou fazer, então, só um par de questões mais pontuais e uma discussão interpretativa na sequência. Primeiro, sobre as questões mais pontuais, mais esclarecimento, no cálculo da produtividade total dos fatores, no cálculo daquela equação, tanto para o Brasil quanto para o México, o trabalho supõe o alfa, que é o percentual das rendas do capital na renda total, como fixo, né? Isso é um fato utilizado muito comum, chamado fato utilizado do Caldor, né, entre os economistas, muito comum em teoria do crescimento, vem sendo algo que vem sendo questionado recentemente, é um dos objetos, por exemplo, do trabalho do Piketty, discutir que talvez essa estabilidade da distribuição funcional da renda era algo característico dos anos 50, 60, 70, talvez, nas economias ricas, mas tomar isso como estável atemporalmente pode ser um equívoco. Mas a minha questão mais específica sobre isso é o seguinte: eu não sei se tem alguma limitação formal, teórica, para fazer isso, mas como a decomposição é feita para pequenos subperíodos, eu imaginaria que se fosse utilizado o alfa médio para cada um dos subperíodos diferente, talvez essa parte, a parte alfa vezes K minúsculo linha, estaria captando ainda uma parte maior do que aparece como produtividade total dos fatores. A outra questão é a razão produto-capital, né? Porque tem também a questão do preço do investimento, preço relativo do investimento, mas na primeira decomposição, ao tirar a poupança como, digamos, a responsável privilegiada pela queda da acumulação de capital e, portanto, pela queda do crescimento e, portanto, pela queda da produtividade, o que sobra é a queda da razão produto-capital. Tem um debate grande, cada vez mais frequente, era um debate antigo que foi recuperado justamente sobre direção do progresso técnico, em que medida que, eventualmente, as oscilações da distribuição funcional da renda levam ao progresso técnico ser mais poupador de trabalho, mais intensivo em capital, menos poupador de trabalho. Os economistas criam tipologias para isso, não tem progresso técnico Hicks neutral, Harrow neutral, Marx bias. E acho que tem bastante evidência para um conjunto muito grande de países que essa dinâmica encontrada para o Brasil e para o México é de alguma forma normal, fora alguns períodos excepcionais, que a dinâmica da produtividade, de aumento de produtividade em uma economia de mercado se faz, em geral, com um aumento acelerado da produtividade do trabalho e com queda da razão produto-capital, é o processo de mecanização. A gente usa cada vez mais capital por produto para produzir cada vez mais produto por trabalho, né? Então, em que medida talvez não valeria investigar um pouco a dinâmica do V, né, ou da razão produto-capital em relação, eventualmente, à distribuição funcional da renda ou a própria dinâmica do progresso técnico mais amplamente. Mas, para além dessas questões mais técnicas e pontuais que podem chatear os não economistas, acho que tem duas questões de fundo que são interessantes. A tese principal do artigo, ao meu ver, é justamente essa necessidade de fazer duas integrações ao mesmo tempo, a integração doméstica e a integração externa, né? E de alguma forma o texto sugere, mas não dá o passo, de pensar que talvez haja uma interação perversa entre essas duas integrações. E acho que isso talvez seja um ponto interessante a ser avaliado. E daí eu vou discutir um pouquinho mais o Brasil, que eu conheço melhor do que o México, para explicar o que eu estou falando. No México, as avaliações que eu acompanhei, não conheço em detalhes, mas as avaliações que eu acompanhei sobre os 20 anos do NAFTA enfatizam um pouco justamente esse aspecto. Em parte, a integração externa é, em grande medida, uma das causas essenciais da polarização doméstica, né? Então, a integração externa, pelos efeitos sobre o mercado de trabalho, pelos efeitos heterogêneos regionais sobre o mercado de trabalho, teria aumentado ou tido um impacto positivo sobre a desigualdade. No Brasil, o caso é diferente, mas eventualmente ainda mais interessante sobre esse potencial integração perversa entre a integração doméstica e a integração externa. Se vocês me permitem citar um texto
antigo, de 1976, do professor Baixa com o professor Lance Taylor. Nesse texto... Isso é o Jovem Baixa. O Jovem Baixa, é que eu tenho... O meu defeito de formação é me sentir atraído pelo Jovem Baixa. Esse texto de alguma forma está tentando explicar o milagre econômico do Brasil, e o milagre econômico do Brasil é descrito como uma espiral desequalizadora, uma espiral de desigualdade, em que o aumento da desigualdade aumenta a demanda por bens e serviços intensivos em trabalho qualificado, o aumento da demanda por trabalho qualificado aumenta a disparidade salarial e, portanto, a desigualdade que aumenta, e se gera um processo cumulativo de maior crescimento com maior desigualdade. O processo do boom das commodities, o processo da síndrome chinesa, como o texto menciona, de 2004 a 2010 no Brasil, em grande medida, acho que pode ser interpretado como o reverso desse processo, o antimilagre, com especificidades e sem que isso seja, digamos, uma leitura auspiciosa, porque é cheia de limites. Mas você teve um processo de redução de desigualdades. Hoje em dia a gente tem discutido a amplitude desse processo, mas teve um evidente processo de compressão da disparidade salarial de 2004 a 2010 por vários motivos, o salário mínimo e o próprio dinâmico do mercado de trabalho. Essa redução da desigualdade deslocou a demanda para bens e serviços intensivos em trabalho não qualificado. Esse aumento da demanda por trabalho não qualificado reforça a queda da desigualdade, comprimindo ainda mais a disparidade salarial, que reforça a demanda por bens e serviços não qualificados e leva ao processo cumulativo na direção contrária. Se vocês pegarem o aumento da força de trabalho entre 2003 e 2010, por exemplo, mais da metade do aumento da força de trabalho no Brasil foi nos setores de comércio, construção civil e produção de alimentos e bebidas, que são setores com produtividade média abaixo da média da economia, né? O problema é que esse processo tem vários limites, né? Esse processo de espiral equalizadora tem vários limites. Leva a uma inflação de serviços, que a gente viu nesse período, porque, enfim, por uma dinâmica interna do setor de serviços. Essa inflação de serviços tende a ser compensada por um processo de apreciação cambial, e o processo de apreciação cambial acaba levando a uma perda de competitividade externa. Então, de alguma forma, a própria integração doméstica, da forma como ela foi feita, pode ter complicado ainda mais a integração externa, assim como a integração externa do México talvez foi um dos motivos centrais para a polarização doméstica. Então, talvez sugerir dar o passo para discutir a relação entre ambas as integrações permite colocar ainda um pouco mais de problema nas políticas possíveis que possam ser adotadas para os dois países, dando mais negatividade ao diagnóstico. Mas, enfim, já falei mais do que deveria. Obrigado.